Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: Deus é bom e por meio da fé em Jesus Cristo temos uma mudança completa de vida. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo o mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia. Pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Nós só descobrimos a bondade de Deus quando nós temos consciência do que é o Espírito Santo. Quando nós não temos sabedoria, nós temos a vontade de colocar a culpa em Deus de tudo aquilo que acontece de ruim na nossa vida, como se Ele não estivesse ouvindo as nossas orações ou não se importassem com a gente. Por quê? Porque nós vivemos apenas baseados nos nossos interesses. E assim como nós julgamos as pessoas que não os satisfazem, nós julgamos o Senhor. Então, a vontade que nós temos é de colocar a culpa em alguém. Sabe por que isso acontece? Porque eu não me reconheço pecador. Me reconheço melhor do que verdadeiramente sou. E dentro de mim não existe a verdade. Tudo que eu faço se baseia nas injustiças dos meus próprios pensamentos, aonde eu condeno aqueles que eu não gosto, independente do que aconteça, e absolvo o culpado. Por quê? Porque são os meus amigos, porque é um coitado. Então eu crio uma relatividade sobre as histórias que eu conto. Mas a minha vida, ela só começa a ter sentido quando eu passo a ser justo. O que é certo, o que é errado, independente de quem faça. Então quando nós criamos esse senso de justiça, e isso tudo é fruto de quem? Do Espírito Santo, de um coração arrependido, de uma mente que ela foi lavada pelo Senhor. Porque se eu ouvir a palavra de Deus, mas não levar em conta na hora de viver aquilo que Deus diz, ela não serve de nada. A palavra só tem sentido quando ela me serve de orientação. Pensa que você está andando na rua, você não sabe aonde fica determinado lugar. Eu paro e pergunto para alguém, a pessoa me diz, olha, é por ali. Só que ao invés de ir por lá, eu vou por outro lado. O que adiantou aqueles ensinamentos, ou o que adiantou aquela orientação? Não adiantou de nada. E assim também é a palavra de Deus e tudo aquilo que Ele coloca dentro do nosso coração. Se a gente não viver essas coisas, não adianta nada. E nós queremos tirar o inferno de dentro de nós sem Jesus. Nós queremos não sentir mais o peso do pecado sobre a nossa vida, mas sem confessar e sem se arrepender. E é por isso que o nosso coração ele acaba não mudando e os nossos dias eles passam a ser sempre iguais. Dentro dos nossos pensamentos é como se ficasse um loop, todo dia relembrando, todo dia torturando. Todo dia nós recontamos aquela mesma história triste e infeliz, ao qual nos faz chorar e sentir dor. Mas o que será que a palavra ensina sobre isso? Será que existe alguma forma de nós sairmos desse ciclo, tirar isso de dentro de nós? Se a gente vai lá em Romanos 2, versículo 13, 15 a 16, a palavra do Senhor ela diz assim: Porque as pessoas que Deus aceita não são aquelas que somente ouvem a lei, mas aquelas que fazem o que a lei manda. Eles mostram pela sua maneira de agir que tem a lei escrita no seu coração. A própria consciência deles mostra que isso é verdade, e os seus pensamentos, que às vezes os acusam e às vezes os defendem, também mostram isso. Assim será naquele dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgará os pensamentos secretos de todas as pessoas. Então Paulo, nessa carta aos Romanos, ele está dizendo verdades que são espirituais, que só são possíveis de se entender a quem ouve e obedece a palavra. E qual é o contexto de Romanos 2? Se você começar em Romanos 1,
você vai olhar que as pessoas elas tinham se entregado totalmente à imoralidade. As pessoas elas estavam trocando as relações naturais, elas estavam acreditando mais na criatura do que no Criador. Então elas depositavam todas as suas esperanças na experiência humana de amor, na experiência de carne e prazer. Então era a vontade de viver sem Deus, buscando apenas os seus interesses. E é por isso que uma pessoa ela pode ser casada e mesmo assim ela continuar recorrendo à pornografia, a precisar de alguma forma fazer essas coisas. Eu sei que vocês não gostam que eu fale, mas a verdade é essa. E essa verdade ela só muda na presença de Jesus. Adianta eu empurrar a sujeira para debaixo do tapete? Depois separa e não sabe por quê. Depois as coisas acontecem e acha que é bobeira. Então a vida da pessoa ela se torna um mar de escuridão. Cada vez ela vai afundando mais, seja na pornografia, seja na bebida, seja através das drogas, seja através de remédio, é sempre uma fuga. E nesse momento acaba tendo um distanciamento. Então Paulo está dizendo, olha, existem coisas acontecendo entre vocês que se a palavra de Deus estivesse sendo vivida, essas coisas elas não estariam acontecendo. E esse é o contexto da coisa. Porque as pessoas que Deus aceita não são aquelas que somente ouvem a lei, mas aquelas que fazem o que a lei manda. Então nós precisamos ser aceitos por Deus. E como que nós somos aceitos por Deus? Não é só ouvindo a palavra, mas é fazendo o que a palavra diz. Eu sei que muitos de vocês já ouviram diversas pregações, já foram diversas vezes na igreja, sabem alguns versículos. Você vive esses versículos? Você consegue, na hora do momento de raiva e de ira, parar para pensar em Deus um pouquinho e se arrepender, ao invés de achar que você tem razão porque os outros fizeram mal, então você tem direito de fazer mal, porque o diabo está te atacando, então você vai usar as mesmas armas do diabo para se atacar e não as armas de Deus? Ao invés de estar se arrependendo, tá aí achando que tá certo, que tem razão. Ao invés de perdoar, não, tá aí odiando, tá aí culpando as pessoas. Ao invés de olhar a tua vida e se arrepender pelas coisas que você fez. E o problema maior não é quando nós erramos, mas é quando os nossos erros envolvem outras pessoas. Isso é inadmissível. Isso não existe. É o que Jonas fez naquele barco. Quando ele entrou ali fugindo de Deus, ele trouxe a desgraça para todo mundo que estava ali dentro. E existem pessoas dentro de famílias que são as âncoras das desgraças. O mal entra literalmente o tempo inteiro por esse lugar e ela não fecha as brechas. É sempre achando que tem um motivo, é sempre puxa a mesma carta de que não fui amado, não fui amado, não aconteceu a coisa do jeito que devia e não sei o quê. E o diabo manifestando na vida daquela família. Você olha os pais, eles envelheceram muito naqueles últimos tempos e as consequências estão sempre ali. E eu tenho que olhar, eu já fui essa pessoa na minha família. Eu já fui essa desgraça na minha família e graças a Deus, louvado seja o Senhor, hoje eu não sou mais. Porque Jesus me ensinou aquilo que eu deveria ser e aquilo que eu não deveria. Aquilo que eu fiz que era errado. E eu não vou falar para você que eu fiz algo certo, porque quem vive longe de Deus só faz o errado. O pouco que faz de certo é porque tem interesse em alguma coisa. E amor com interesse não é amor. Se eu estou pagando para receber alguma coisa, não é amor. Isso é comércio. Não adianta a gente olhar as coisas desse jeito. Então a gente aprendeu que se você quiser ser aceito por Deus, você precisa começar a viver aquilo que Deus coloca dentro do teu coração. Mas como que eu vou saber? Ontem nós falamos sobre isso. E todo dia a gente fala sobre alguma coisa. Você para ouvir? Os dias que menos pessoas escutam é sábado e domingo. Segunda-feira é uma beleza. É tudo bem, você quer ouvir na segunda ou de sábado, de domingo? Sem problema. Eu ouviria todos os dias. Porque eu sei que os dias que eu tô afastado de Deus, eu posso me afastar. Da mesma forma que eu como de manhã e como de noite, eu me alimento da palavra pelo menos 4 vezes por dia. E assim o meu espírito ele está sempre fortalecido. Porque se eu fico sem comer por muito tempo, o que acontece? Eu fico fraco. E na nossa fraqueza o diabo vem e coloca pensamentos. É assim que você cai, é assim que a tentação aparece. Porque você não está forte espiritualmente. Você quer sucumbir, você quer resistir
a tentação, mas não quer se manter fortalecido. Se o teu celular está acabando a bateria, você vai lá e põe um carregador nele e carrega. Por que você não faz isso com a tua fé? Quando você vê que os teus sentimentos começam a ficar negativos, que os teus pensamentos estão descontrolados, põe na tomada e recarrega. Melhor ainda se ele ficar o tempo inteiro na tomada, é 100%. É 100%. Eles mostram, pela sua maneira de agir, que tem a lei escrita no seu coração. Então, quando a palavra, ela está dentro de nós, a nossa forma de agir demonstra isso. Então a forma que eu falo dá para perceber, a forma que eu penso dá para perceber, as músicas que eu escuto dá para perceber, a forma que o meu corpo tem dá para perceber, o tratamento que eu tenho com as pessoas dá para perceber, o zelo que eu tenho, a gratidão, a simplicidade, a humildade, o autocontrole. Então nós percebemos os frutos do Espírito, por quê? Porque a lei está escrita dentro do nosso coração. E olha que interessante, quando eu comecei a me aproximar do Senhor, quando eu comecei a sentir a presença do Espírito Santo, eu escrevi uma poesia. E a poesia falava que a lei não estava escrito em tábuas de pedras, mas em corações de carnes. Olha como essa passagem, ela fala exatamente a mesma coisa. A lei está escrita no seu coração. Como que eu poderia saber disso se não fosse revelação de Deus? Se Deus já não tivesse um chamado e um propósito? E é relendo essas poesias do começo da minha conversão, sem conhecimento da palavra de Deus, que eu vejo quanto Jesus e o Espírito Santo eles estavam trabalhando em mim. E pela obediência de escrever, ele já me revelava os segredos da Bíblia. E foi exatamente o que aconteceu com Paulo. Paulo se permitiu ser tomado pelo Espírito. Cada carta que ele escrevia aquelas pessoas, ele tirava o que o Espírito colocava no pensamento dele e traduzia aquilo ao papel. É maravilhoso poder olhar depois de tanto tempo e entender fases na nossa vida. O que a gente não pode é viver naquela fase lá de trás. O que a gente não pode é não se tornar uma nova criatura e viver só lamentando. O que a gente não pode é viver olhando para trás. É não mudar a nossa forma de agir, é não permitir que a marca de Deus esteja dentro do nosso coração. A própria consciência deles mostra que isso é verdade, e os seus pensamentos, que às vezes os acusam e às vezes os defendem, também mostram isso. O que eu falo para vocês? Que aquilo que nós pensamos são as ideias que os espíritos colocam dentro do nosso coração. Por isso a gente não controla o que pensa, você não controla o que faz, você não controla o que sente. Porque se a gente conseguisse controlar, todo mundo escolheria ser feliz. Como isso não está em nós, da mesma forma que nós não podemos controlar o tempo. Tem dia que está extremamente calor e eu gostaria que as coisas fossem diferentes, mas elas são o que são. Tem dia que tá de um jeito e eu gostaria que tivesse de outro. Principalmente na hora de dormir. Como que dorme com um calor desse? Não dorme. Vira de um lado, vira do outro, acorda, toma um banho, soa. Isso prejudica a vida completamente. E como que a gente vive com esse monte de sentimento ruim? Mas eu posso sim. Eu tenho a opção de entrar, entre aspas, num lugarzinho com ar-condicionado. Entrar na presença de Deus. Entrar no Santo dos Santos. Deixar que esse Espírito Santo ele se derrame em mim, que os refrigérios venham até minha alma, com certeza. E assim eu notei nas palavras que eu escrevi o quanto Jesus ele mudou o meu coração ao longo de todo esse tempo, ao ponto de ser irreconhecível as duas pessoas. Primeiro vieram os frutos do Espírito Santo, paz, o amor, a alegria, a mudança no pensamento, na consciência, a prática daquilo que Deus colocava dentro do meu coração, o pedido de perdão, o pedido de desculpa, sabe? Aprender a ficar mais quieto, a reclamar menos e agradecer mais, ajudar mais. Ajudar, nós temos que ajudar e não ficar cobrando que os outros nos ajudem. Ajudar. Amar é justamente isso. Não é você ficar esperando a ajuda dos outros, é você ajudar os outros. O Evangelho é sobre o que nós fazemos ao lado de Deus, não é o que os outros fazem por nós. Eu não quero saber, eu quero saber o que eu vou fazer. Na minha vida, quem governa sou eu. Através de quem? Da orientação de Deus.
Então a minha consciência mostra que isso é verdade. Eu faço as coisas e eu fico tranquilo, eu não fico incomodado, eu não fico pensando, eu não fico achando, eu não fico procurando pelo em ovo, não fico lá me vitimizando, me jogando no chão, não fico problematizando, generalizando, não consigo ter uma conversa, sabe? Não dá para ter uma conversa sobre um ponto, sempre é um vitimismo. Ai, porque a vida inteira, ai, porque todo mundo. Ai. Cara, quem é todo mundo? Todo mundo não existe, existe alguém. Quem está falando pensando em quem? Começa a dar nome para as coisas. Não tem como a gente falar. Teve uma vez que eu encontrei uma psicóloga e eu tava lá na minha amargura, não tinha encontrado Deus e não tinha encontrado, mas eu lembro que essa moça me falou. Que eu falava que ninguém me entendia, que ninguém isso, que culpando todo mundo. Ela falou assim, você já falou para as pessoas isso que você sente? Eu falei, não. E você está esperando que elas adivinhem os teus pensamentos? Eu falei, elas têm que perceber. Ela falou, não vai dar certo. Fala para as pessoas o que você sente. E eu falava pro caderno que eu sentia, mas para as pessoas eu não falava. Então eu vivia numa amargura e num ódio com todo mundo, porque eu queria que todo mundo adivinhasse o que eu sentisse, que todo mundo sentisse a minha dor e tivesse dó de mim. Cara, isso não rola. Desculpa, não tem, não funciona. Então a psicologia ela pode nos levar até certo lugar, mas quem salva é Cristo. Quem muda a nossa vida é Jesus Cristo. Sabe, ela pode me dar um entendimento, mas ela me dá um caminho. E Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Então nós sabemos que a nossa consciência ela vai acusar. Os meus pensamentos eles vão acusar. Se Deus está perto ou não. Os meus pensamentos eles vão me defender ou os meus pensamentos eles vão falar, você está errado. Então onde que Deus conversa conosco? É nos pensamentos. E quando nós oramos é na onde? É nos nossos pensamentos. Eu não preciso ficar lá na igreja dando glória a Deus. Aleluia, não sei da onde. Pega na mão do irmão, vamos orar aqui. Ora, aquela mesma coisa, tudo a ver. Não sei o quê. Cara, não, é conversa com Deus, é consciência acusando. O que adianta você entrar na igreja, tua consciência acusar, mas o teu orgulho é maior que a tua humildade? A tua vontade de condenar é maior do que a vontade de obedecer. Não adianta nada. Não adianta nada você entrar lá e se rotular, eu não sou nada. Eu sou cristão, dependente de Deus, pecador, miserável, desgraçado. Eu dependo da graça de Deus todos os dias, dependo da palavra de Deus e da misericórdia de Deus todos os dias eu levanto e digo, Senhor, olha, me perdoa. Todo dia, é só isso que eu sei fazer. Não fico aqui pedindo, traz prosperidade, traz bênção, traz livramento, abençoa a minha família. Cara, eu não peço nada, eu peço para que as pessoas elas se convertam. Eu peço para que elas permitam que Deus escreva a lei no coração delas. Eu peço que Ele mude a maneira de agir e a forma delas pensarem, porque eu sei que daí não vai ter briga, não vai ter fofoca, não vai ter desentendimento, não tem essa loucura, não tem essa maluquice, não tem ostentação, não tem nada. Tem paz, tem tranquilidade, você pode usar aquilo que Deus te deu, mas o mais importante, quando eu começo a olhar o meu período de conversão dentro das coisas que eu escrevia, lá mostra mais uma coisa, que eu não parei nos frutos do Espírito Santo, eu não parei na minha própria vida, porque mostra que de 2009 a 2011 eu fiquei conhecendo a Deus. De 2012 em diante eu fui mostrar para o mundo quem era o Deus que estava dentro de mim. Então eu não fiquei naquele Jesus que é só meu, só da minha família, só das minhas coisas, mas fui pregar, fiz o ID. Se você está aí esperando que Deus venha até você, Deus não vai, é vinde a mim. Nós temos que ir até Deus para podermos receber o alívio e o descanso. Nós temos que buscar a Deus para reconhecer que nós somos pecadores. Nós temos que ler a palavra de Deus. Se você está aí esperando que a igreja vá até você, cara, você esquece. Você esquece. Essa vida Deus nos deu para que nós possamos viver, não ficar esperando que coisas aconteçam. Nós não somos esse tipo de povo. Assim será naquele dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgará os pensamentos secretos de todas as pessoas. O que Deus vai julgar? Os nossos pensamentos secretos. É aquilo que você não fala, mas você pensa. E no final é aquilo que influencia o teu comportamento. Você quer ter pensamento secreto? Eu não quero. Você quer viver baseado nisso, que as pessoas pensam que você é uma coisa e no final você é outra? Eu não quero. Então começa a prestar atenção na tua consciência, começa a prestar atenção nos teus sentimentos, começa a prestar atenção na tua maneira de agir. Vê se você realmente está sendo aceito por Deus, se você só está ouvindo a palavra, só ouvindo o devocional, mas você está praticando essas coisas.
E a praticar em quem? É onde a gente vive. É dentro de casa, é no trabalho, é onde a gente estuda, é nas pessoas que você presta um tipo de serviço, é nos estranhos que você conhece em algum lugar. É praticar Jesus o tempo inteiro. É ser a imagem e a semelhança de Deus o tempo inteiro. Se a gente continua lendo lá em Romanos 12, versículo 2 a 3, a palavra do Senhor diz assim: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança do quê? Da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Então Paulo ele continua conversando com as pessoas da igreja que lá em Roma e ele ensina. Olha, presta atenção numa coisa, já que a lei está dentro do coração de vocês, que a consciência de vocês acusa quando vocês estão fazendo o que é certo e o que é errado, os sentimentos de vocês também acusam quando vocês estão se afastando ou se aproximando de Deus. Não faz mais sentido vocês fazerem as mesmas coisas que todo mundo faz. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Então eu já não participo mais da forma que eu participava das coisas. Aquilo que antes para mim era alegria. O que para algumas pessoas pode ser assim o ápice da vida. Tá numa festa sertaneja com o cantor ABC no camarote, com um botox na cara, com não sei o que, com as luzes, nossa, com a roupa da marca, eu não sei o nome, vocês vão desculpar, com roupa e não sei o que, tô lá calboa lá, e fivelão, e não sei o que, foto, Instagram, inveja eu aqui, ó, vocês como eu sou sucesso. Cara, ainda que eu tivesse, podia estar em todos, eu não estaria em nenhum. Aquilo ali me dá uma repulsa que eu não quero. Vocês estão lá, eu tô lá do outro lado. Depois não sabe por que nenhum relacionamento dá certo. Vai no inferno procurar o noivo. E quer que dá o quê? Não dá. Você desculpa. Antes de procurar alguém, procura Jesus. Antes de querer conhecer alguém, aprende a ver o que é o agir de Deus, os pensamentos de Deus e a palavra de Deus. Antes disso, se você não fizer isso, você nunca vai encontrar ninguém, nada vai dar certo na sua vida e só vai ficar passando o tempo e é só. Não tem nada além disso. Nada. Nada, nada, nada. Então eu já sei que eu não vou viver mais pessoas do mundo, mas deixem que Deus os transforme. Quem muda a nossa vida? É Jesus. Mas eu vou... Isso é nítido que mulheres, normalmente, elas querem pegar um homem que tem alguns problemas, tipo com droga, com bebida, alguns tipos de... Mas ele tem umas qualidades. É trabalhador, é de boa família. E aí ela quer vir e mudar a vida dessa pessoa, porque ela vai ajudar. Olha como ele melhorou, ele não podia ter feito comigo. Quando eu conheci essa pessoa, ela era assim. Olha agora o que ela é e não sei o quê. E acho que ele tá tornando um escravo, que essa pessoa tem que ser grata. Vai acender uma vela na canela dela, para ela, nossa, vai adorá-la. Cara, isso não existe. Quem transforma a nossa vida é Jesus. Por meio de uma completa mudança do quê? Da mente de vocês. Quando Jesus ele entra no nosso coração, ele muda o quê? A nossa mente. É a forma que eu penso, é a forma que eu acho. O que você acha que Jesus vai mudar em você? Pelo amor de Deus, vamos pensar em milagre. O que você acha que é o milagre de Deus? É a mudança da mente. É a mudança do comportamento. Onde você acha que está a batalha espiritual? Onde você acha que a tentação nasce? Onde você acha que o viciado ele cai? É na mente. É nos pensamentos. Quando você toma um remédio, tarja preta, desse para a pessoa que está com problema no sentimento, é na mente que ele age. Não deixa a pessoa pensar assim, ela parece estar num planeta viajando. Que Jesus poderia curar essa pessoa, porque eu fui curado por isso. Quando eu estou dando aqui o que eu estou falando, eu não estou menosprezando as pessoas, eu estou dizendo, existe um Deus que ele pode te ajudar, se aproxima dele que você vai ver a mudança. É só isso que eu estou falando. Eu não estou aqui para diminuir, eu não estou aqui para dizer que você não tem mais jeito, eu não estou aqui para dizer que a tua vida acabou, eu não estou aqui para dizer, não, eu estou dizendo, existe esperança, existe um Deus que ele pode mudar e transformar você completamente. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele.
Então eu só posso conhecer a vontade de Deus quando? Quando Deus muda a minha mente. Porque se Deus não muda a minha mente, o meu coração ele não mudou, eu continuo sendo ingrato, eu não consigo perdoar, eu não consigo amar da forma que Deus ensina, porque o meu amor ele é ciumento, eu não consigo aceitar a liberdade das pessoas, então eu fico brigando e eu posso chegar ao ponto de agredir as pessoas pelas coisas que eu penso. Tudo que eu vivo é desconfiança e a maior parte do tempo eu passo em preocupação, pensando no que os outros estão fazendo, porque o meu coração ele é podre e corrompido, então eu tenho que desconfiar de todo mundo, porque a única pessoa boa que existe no mundo sou eu, e eu sou uma vítima da sociedade, um coitado que ninguém ama. Ah, vai, isso daí já não dá mais. Então, quando eu conheço a vontade de Deus, eu percebo a primeira coisa, que a vontade de Deus ela é boa. A segunda, que a vontade de Deus é perfeita. E a terceira, que a vontade de Deus é agradável. A mim? Não, a Ele. Então, quando eu faço a vontade de Deus, eu recebo essas coisas de Deus para a minha vida e para os meus pensamentos, por causa da vontade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo. Eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. E olha que coisa curiosa, se a gente fosse olhar a vida de Paulo antes dele se converter ao Senhor, ele era uma pessoa que tinha um posto entre os fariseus, ele tinha um cargo naquela igreja, ele perseguia os cristãos, ele julgava os cristãos, então é como se ele tivesse em uma posição superior. E aí ele começou a servir a Cristo, e de uma pessoa que antes julgava, ele passou a ser perseguido. Tem diversas vezes que ele foi apedrejado, que as pessoas procuravam tentar condená-lo, que ele foi preso, que ele sofreu diversas dificuldades, que ele passou fome, que ele passou necessidade. E Paulo está olhando para tudo isso que ele viveu e diz, olha, por causa da bondade de Deus para comigo. Porque é melhor a gente viver a necessidade desse mundo ao lado de Deus que viver a prosperidade longe dele. Porque longe de Deus essa vida ela é insuportável. Não existe satisfação, só tem sentimento ruim. É o diabo o tempo todo colocando as coisas na nossa cabeça. Então, entre passar todas essas tribulações ao lado de Deus, ele concluiu, olha, Deus é bom. Porque se não fosse ele, eu estaria ainda vivendo o mal de tudo aquilo nesse desespero. Mas hoje eu estou aqui, servindo a Deus com alegria, porque os meus sentimentos mudaram. Isso é o Evangelho. Não é sobre a justiça dos outros, mas é sobre viver ao lado de Deus, sobre a sua proteção e sobre o amor de Deus, sabendo que Ele vai julgar as pessoas de acordo com os pensamentos e os comportamentos que ela tem. Então Paulo, ele olhou isso e se sentiu alguém agraciado. Quando Deus chamou ele para ser apóstolo, para anunciar a mensagem, ele se sentiu agraciado. E ele também fez um convite, vocês não se achem melhores do que realmente são. Então eu tenho que pensar na minha vida, será que eu sou realmente tudo isso que eu penso que eu sou? Será que eu não estou exagerando demais? Será que eu não estou me comparando com os piores? Porque existe o menos pior, mas isso não quer dizer que é melhor. Você pega alguma coisa que está estragada, todas estão estragadas, mas umas mais, outras menos. Olha, essa está menos. Cara, não está estragada. É a mesma forma que Deus trata o pecado. Para Deus, quem mata, quem desonra os pais, quem mente, é a mesma coisa. Quem rouba, é a mesma coisa. Quem adora ídolos, é a mesma coisa. Não existe um pecado maior, não existe uma escada assim, esse é um pecador nível 1, ele somente faz fofoca e engana as pessoas. Não, esse só desonra o pai e a mãe. Não, esses não tem, quem quebrar uma lei, quebra todas. Porque se um desses pensamentos ou desses comportamentos está dentro de você, é sinal que Jesus não está em nenhum deles. Não está em nenhum. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, que é ela quem faz aumentar a nossa fé, nós lemos por quê? Para encontrar o nosso pecado, porque é o Espírito Santo quem nos convence sobre o pecado. E quando eu encontro o meu pecado, o que eu faço? Eu julgo a mim mesmo. E quando eu julgo a mim mesmo, eu me condeno, porque eu sou pecador falho. Sou um desgraçado que vivia longe de Deus servindo o diabo, fazendo as coisas todas erradas.
Então, através do arrependimento, eu abro o caminho para que Jesus ele possa vir me perdoar, santificar, porque se a minha mente muda, o meu comportamento muda. Seja santo como Ele é santo. Santificação é isso, é mudança na mente, de acordo com aquilo que Deus ensina. Então, como que eu descubro que Deus é bom? Olha o processo que nós passamos para chegar, é através da transformação da nossa mente. E como que eu transformo a minha mente? Através da fé em Jesus Cristo. E o que acontece? Eu tenho uma mudança de vida, que é justamente o que a frase diz. Deus é bom. E por meio da fé em Jesus Cristo, ou por meio da leitura da palavra de Deus e da confiança em Jesus Cristo, que perdoa os nossos pecados, temos uma mudança completa na nossa vida, na nossa mente, nos nossos sentimentos, no nosso comportamento, em tudo aquilo que nós somos. E isso é o nosso testemunho, que precisa passar sim pelos frutos do Espírito Santo, mas precisam sair deles e evoluir a amar o próximo, e ajudar o próximo e a semear a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa tocar o seu coração, a sua mente, que a lei de Deus possa estar escrita. Leia a palavra de Deus, escute os louvores, os devocionais todos os dias, isso é inegociável. Acorda antes se for preciso, dorme menos, porque o que você ganha dormindo? Não ganha nada, a tua vida inteira você já viveu do jeito que você quis e a tua vida é isso que você não suporta mais. Faz o que eu tô te falando e vê se não muda. A minha vida é uma prova que existe mudança, a sua também pode ser. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.